O alerta da Economist: a direita deve varrer o Senado em outubro e pode ter votos suficientes para empichar ministros do STF. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais um vídeo aí. Agora, parece que o STF voltou aos holofotes da imprensa internacional. E agora a gente vai ver aqui, Adalberto Piotr e o Silvio Navarro comentando a respeito dessa notícia aí que saiu, né? O STF novamente virando estrela nos jornais internacionais. E a gente sabe que, passando vergonha por vergonha, o Brasil já está em primeiro lugar. E esses caras aí, que eram para ser o símbolo de justiça no Brasil, são o símbolo da vergonha. Vamos ver aqui. A revista alerta que a direita pode ter votos para empichar esses ministros após outubro. O STF está preparando para enfrentar um Senado hostil. Aí eu pergunto para você, Consta, o mundo inteiro está sabendo que você já vem denunciando há tanto tempo. A britânica The Economist é uma revista com um viés mais progressista, né, mais à esquerda, mas é uma revista tida como muito respeitada e com um acesso, uma influência muito grande perante as elites globais, né? Então, quando a Economist coloca logo de cara, assim, na chamada, no subtítulo, né, que o STF está enrolado nessas questões todas e que tem uma over-cozy, foi o termo que eles usaram. É difícil até traduzir uma coisa dessas, mas assim, uma relação super aconchegante com a elite política e empresarial, né? Você imagina uma denúncia dessas para quem está acostumado com a postura dos justices da Suprema Corte Americana, por exemplo, né? Que são ultra discretos e por aí vai. Então, é óbvio que é uma bomba isso, né? É mais uma revista de relevância, né, mundial, jogando um holofote para cima de tudo aquilo que a gente vem denunciando há anos aqui no Brasil. Não é o primeiro veículo importante a fazer isso, né? O Wall Street Journal escreveu algumas colunas sobre o abuso de poder desses ministros na pena da Mary O'Grady, que é do board editorial do Wall Street Journal e também responsável há anos pela América Latina, né? Até mesmo o esquerdista New York Times, na figura do jornalista Jack Nickas, já escreveu também uma ou outra coluna questionando, né, se o STF não tinha ido longe demais e por aí vai. Isso é relevante para esses ministros, mancha a imagem deles, que adoram passear pelo mundo, dar palestras e enfim, circular nessas elites. Lembre que o então presidente do STF, o ministro Barroso, tentou usar a sua influência, o seu acesso a alguns veículos para rebater, né, isso que saiu na imprensa internacional. Então é relevante sim, e ajuda, né, ajuda na causa de todos nós que estamos no Brasil ou pelo Brasil, né, lutando para que ocorra um resgate do Estado de Direito no nosso país, né? Eu ainda acho, Emilinho, que o racha do próprio sistema, que a autofagia dentro do sistema, né, ela é mais relevante ainda, quando a gente começa a ver a turma da Globo começando a criticar, né, com mais veemência o STF, quando a gente vê a OAB se manifestando depois de anos hibernando, quando a gente vê até mesmo o Leonardo Sakamoto do UOL, né, falando, olha, abuso, né, quando a gente vê na Globo News uma comentarista usando a expressão excrescência para definir o que está sendo feito no STF, né, quando a gente vê essa configuração, até o Guilherme Boulos falando, né, olha, até aqui foi ótimo para salvar a democracia, mas, né, puxa, olhando para frente eu estou um pouco preocupado. Então, de novo, né, eu acho que essa força interna do racha do sistema é a força mais relevante, mas ajuda muito o mundo de olho, né, e aquela Magnitsky que o Trump meteu no Alexandre e tudo, e o trabalho da própria oposição e dos veículos independentes que ainda temos no Brasil, com coragem de denunciar isso, que é o caso aqui do nosso Braddock. Você vê, né, como o tempo aí, como o mundo dá volta, Silvio Navarro. Vocês vêm falando há tanto tempo aí assim, como o Consta bem falou, né, uma revista com viés progressista, tanto eles ainda colocam o Supremo como uma instituição que defendeu a democracia e tal. Mas tá aí, a imagem tá manchando aí cada vez mais. Quer dizer, eu imagino que o ambiente ali não tá dos melhores. É inevitável, né? Bom, eu sempre repito a expressão que a verdade é teimosa, a verdade sempre vem à superfície. Esse papo, essa narrativa de que protegemos a democracia e para isso precisamos aplicar determinados métodos e medidas, bom, hoje em dia todo mundo sabe o que é que aconteceu no Brasil: censura, perseguição, uma caçada implacável à direita. Veja a situação do maior líder político do país. O presidente Jair Bolsonaro está preso há mais de 200 dias por um crime impossível. Então, o fato é
que isso começa, aos poucos, a se tornar algo incômodo. E quando a gente fala em liberdade, cerceamento de liberdades, bem ou mal, isso vai se tornando algo incômodo e extrapola nossas fronteiras e vai parar em publicações como a Economist, que reverbera na Europa. A despeito da linha editorial, do viés de esquerda ou não, ela reverbera, ela ecoa. Assim como outras publicações também têm feito o mesmo, publica artigos na mesma linha, tanto na Europa como nos Estados Unidos também. A gente acompanha alguns jornais e por aí vai. Fato 2. Como é que fica quando você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que vai à mansão de um banqueiro, segundo reportagem do portal Metrópolis, com minúcias, aliás, a descrição tem minúcias, tem detalhes, 4 poltronas num bunker para degustação de charutos e vinhos caros. A reportagem ouviu de 4 fontes diferentes a informação que lá estava o ministro Alexandre de Moraes e o dirigente do Banco Regional de Brasília, sabemos da negociação e por aí vai. Bom, como é que fica isso sendo traduzido para outros idiomas em outros países? Bom, o ministro, que é o xerife da democracia, estava na casa de um banqueiro e agora esse banco é pivô do maior escândalo do país, um escândalo bilionário, e o outro colega dele de toga, Dias Toffoli, é sócio de uma empresa que parece uma empresa de fachada, um laranjal todo que recebe dinheiro desse mesmo banco e tem um resort no meio. Bom, só explicar Taiaiá já deve ser uma confusão danada em outra língua. Imagina explicar a atuação de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Imagina justificar a atuação desses... Olha, vou te falar uma coisa, viu? A STF evita responder se vai investigar Polícia Federal por suposto abuso de poder no caso Master. O Poder 360 perguntou ao STF se vai investigar a PF por suposto abuso de poder no relatório sobre Toffoli. E não teve resposta. O documento de 200 páginas foi chamado de, abre aspas, lixo jurídico pelos próprios ministros e foi preparado com conhecimento e aprovação de Lula, segundo o jornal. A PF investigou Toffoli sem autorização judicial. E o próprio diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi ao mesmo evento em Londres, que citou como indício contra Toffoli sem mencionar isso no relatório. Aí a gente vem perguntando, né, a questão do André Mendonça, que assumiu a relatoria, já realizou, aliás, 2 reuniões com os delegados da Polícia Federal. A gente tem 52 celulares apreendidos, o conteúdo que, inclusive, nunca foi compartilhado com a STF. Quer dizer, a coisa aqui está se desenrolando. Qual é a sua análise, Consta? Bom, eu vi hoje em algum lugar aí na imprensa que o caso deve ficar mais 2 meses no Supremo, né? A gente tem dificuldade de entender o motivo. Quem é que está justificando esse furo, a competência do Supremo para esse caso? Me parece que o André Mendonça tinha que colocar logo para a primeira instância isso, né? Porque aí você dá uma blindada nas investigações em relação a essa turma aí do Supremo, que o André Mendonça parece um pouco diferente, né? Mas que a gente sabe como é que funciona. Hoje, no caso da Marielle, no julgamento lá do Brazão e companhia, o Alexandre de Moraes aproveitou para mandar um recado fazendo uma, abre aspas, brincadeira, né? Cabeças vão rolar. Então, esse é o clima, né, da nossa... É a mentalidade da nossa rainha de copas. Né? O Alexandre de Moraes realmente quer degolar tudo que é cabeça que ele encontra pelo caminho que ele acha que, de alguma forma, o prejudicou. Né? Ele mandou botar a tornozeleira lá num vigilante. Né? Então, ele realmente é alguém descontrolado. Né? E tudo que a gente sabe, Emilinho, é que essa investigação precisa de autonomia. Envolve muita gente. Envolve peixe muito graúdo, tubarão, muitos caciques, né? Ministros do Supremo, pelo menos 2, a gente sabe que estão metidos aí até o pescoço, né? Com esse caso do Daniel Vorcaro. Então, todo cuidado é pouco aqui. A gente sabe que vai rolar um esforço de vários lugares diferentes para melar as investigações, para boicotar uma CPMI, por exemplo, específica do Banco Master, para não deixar a PF trabalhar, para intimidar quem quer que, enfim, tenha trazido a público ou possa trazer a público alguma informação incômoda sobre esses ministros, acima de tudo, né? Como fez o Alexandre de Moraes indo para cima ali da Unafisco e tudo. Então, todo cuidado é pouco. A gente sabe que esse cabo de guerra aí tem um lado mais forte. É o lado da turma que se lambuzou nos esquemas do Daniel Vorcaro e agora quer melar qualquer tipo de investigação. Por isso eu acho que
o André Mendonça, querendo provar mesmo independência, coragem, a primeira coisa que ele podia fazer é jogar esse caso para a primeira instância. Se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo e assistiu ele até o final. Para nos ajudar, se inscreva, compartilha, manda algum comentário, toca no joinha. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.